Oiê, tudo bem? Tudo jóia? Agora temos Regina. Agora Agora sim. entrei. Então estamos completos. Pessoal, Certinho. então, a gente resolveu marcar essa live porque recentemente a gente teve que revisitar o protocolo para transplante de órgãos sólidos na Fundação ProSangue. E como para fazer isso a gente acabou revisando um pouquinho a literatura, a gente queria compartilhar para vocês algumas coisas que foram novidades para a gente e que exigiram da gente algumas modificações. Então, todas as vezes que a gente fala em transplante de órgão sólido e em imunematologia, a maior parte das pessoas lembra de síndrome de linfócito passageiro, né? Então, é a complicação que a gente tem com alguns casos de transplante, em que você tem um linfócito, e esse linfócito está presente no órgão que está enxertado, e ele pode voltar, a depender da incompatibilidade ABO que você tinha, a produzir anti-A e anti-B, e você pode ter um quadro de hemólise. Até então era isso que a gente tinha de órgãos sólidos, era a complicação para a qual a gente se atentava, até que a gente começou a ver na literatura a necessidade de pesquisar subgrupo de ABO nos doadores de órgão. Então, assim, essa live ela é para ser muito interativa, vocês podem escrever nos comentários, que para a gente vai ajudar bastante, porque quando a gente foi comentando esse assunto, muitas pessoas já tinham domínio disso, já tinham os protocolos implementados, mas não era algo que a gente tinha. Então, eu vou começar fazendo uma breve introdução e depois a Rê vai mostrar para vocês como que a gente hoje vai fazer a rotina do transplante de órgão sólido, falando aqui de rim e fígado. Então, existe uma demanda reprimida para órgãos para pacientes que são de tipo B. Então, o que acontece é que, por conta da distribuição que a gente tem populacional de tipos O e A serem mais prevalentes, essa distribuição também ela é representada nos doadores de órgão, tanto intervivo quanto de doador cadáver. E aí o que acontece é que quem é B demora muito mais tempo na fila para ter um órgão que seja compatível HLA e que possa, então, fazer o transplante. Isso é algo de muita preocupação, principalmente em populações em que você tem uma proporção de pacientes B que é maior. Então, a gente está falando dos pacientes que são afrodescendentes, pacientes que são asiáticos, você tem uma distribuição de B que é maior do que a gente encontra em caucasoides. E aí vem a ideia de que, a ideia não, a demonstração de que transplantes de subgrupos de A para pacientes B pode acontecer sem prejuízo do paciente e sem risco de perder o órgão. Então, é uma coisa que a literatura ela é muito baseada na experiência de quem faz o transplante. Então, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que a maior parte da literatura do transplante foca no A2 e que a gente sabe que não é o correto, a gente não usa nem essa denominação mais, a gente usa A subgrupo até que haja o esclarecimento molecular. Mas o ponto é que subgrupos de A, mesmo com expressão alta pelo método de gel, poderiam sim ser doadores em potencial para pacientes que eram de tipo B. Isso já é muito bem protocolado para o transplante de rim. Também existem protocolos para transplante hepático e agora começa a caminhar como relato de caso para transplante cardíaco. E agora eu vou pedir para a Rê falar um pouquinho sobre como a gente estruturou a rotina de transplante de órgãos sólidos, renal e fígado, de forma a adaptar essa nova informação, que na verdade não é nova, mas para a gente acabou sendo nova. Bom, olá a todos, né? Bom dia, 9 horas, né? Obrigada pela participação aí, foi, né, é um assunto bem legal que tirou a gente da zona do conforto aí, mas na verdade a gente se preocupa, então a gente está muito acostumado com a questão de transplante de medula, mas
né, e até o fígado, sim, até por conta de sangramento. Agora, o rim, realmente, a gente, né, demorou um pouquinho para estar mexendo aí, né, nessa rotina imunohematológica para a até porque o pessoal tinha medo, né, do transplante compatível, mas a gente viu na literatura aí que tem bastante gente fazendo, tá? Para a gente, o que vai é pensar nessa questão do subgrupo. Então, o que a gente tem? Então, quando a gente é um doador, que seja do grupo A ou do grupo AB, saber se ele é um subgrupo ou não. Claro que a gente sabe que a história do subgrupo é uma longa história, mas para a gente uma resposta rápida que a gente pode dar é a questão de ser A1 ou não. Então, no nosso caso, usar a lectina. Então, para os doadores, a gente vai fazer a lectina. Então, sempre pensando que, a gente, como a doutora Carla falou, a gente não vai soltar que ele é A2, né? Então, ele é um A subgrupo, então não reagiu com a lectina anti-A1, seja para o A1 ou mesmo o AB. Então, para os doadores, a gente vai sempre fazer a lectina, tá? Isso vale tanto para o intervivos como o cadáver. Então, por isso que tem que ser uma coisa rápida, pensando no doador cadáver, que é a opção que a gente tem. Inclusive, foi uma rotina que a gente vai estar colocando até para as agências, né? Porque o doador cadáver vai não ser algo programado, então nem sempre vai dar tempo da gente ter esse doador na imunoclínica. Então, a gente essa né, aí de esporte que vai fazer, né, que pode estar recebendo um órgão para transplante, então fazer a lectina. E para o receptor B, que é o nosso grande problema, né? Então, principalmente para o B, a gente vai fazer a titulação. E aí, claro, né, só para a gente colocar que é dúvida de todo mundo, fica sempre aquela história. Como é que a gente vai titular? Que técnica que a gente vai titular? Né? Porque diferente do transplante de medula, onde a gente se preocupa muito com as IgMs, esses trabalhos todos do transplante renal, que já tem há bastante tempo, a gente está falando desde 1990, aí já tem gente fazendo, né? Então, diferente do transplante de medula, a gente tem aí, o pessoal que está fazendo já tem essa preocupação com o IgG. E aí entra aquela história, como é que a gente vai titular IgG, né? Então, uma coisa que nós estamos padronizando aqui e que a gente já fez, quando a gente trata com DTT para tirar a IgM da jogada, sempre tem o problema de interferência, tá? Então, assim, os resultados podem ser feitos tratando com DTT, sim, só que a diferença que a gente tem, às vezes, não é tão grande e a interferência é maior, né? Então, e também a gente fica nessa questão, até qual é a técnica que vai ser utilizada? Isso é até dúvida, é polêmica, inclusive, dos centros que fazem essa padronização das técnicas, mas assim, isoglutaminas anti-HIV, que a gente tanto fala nas plaquetas, também existe essa dúvida aí do melhor método, né? Mas hoje o que a gente está colocando aqui, a gente estipulou fazer a titulação mesmo, pensando nas IgG, mas fazendo a técnica sem o tratamento com IgG, tá? Então, com o DTT, desculpa. Então, nós vamos, então, para doador, então, fazer lectina, uma coisa mais rápida, para saber se é um indivíduo, se é um órgão A1 ou um A subgrupo, ou um AB subgrupo. E para os pacientes, nós vamos fazer a titulação IgG, utilizando IgG, sem fazer o tratamento, inicialmente, sem fazer o tratamento com DTT. Claro que o Hospital das Clínicas está começando com essa rotina também, né? Então, o transplante daqui está começando a fazer isso, e a gente vai trabalhar junto com a equipe do transplante também, nessa mensuração até do título do anti-A aí desses transplantes ABO incompatíveis, que seriam do A2 ou A2B para o receptor B, né? O mais interessante que eu acho é que há muito, como a Rê falou, há muitos anos eles já têm a possibilidade de fazer o transplante de A subgrupo
para B. E a confusão foi que isso não chegou de uma forma protocolar para a hemoterapia. Então, por exemplo, isso deveria ser algo já importaria a exigência da realização da lectina quando você tem um doador de órgão sólido A e você tem um potencial receptor B, ou no caso do cadáver, qualquer cadáver que tenha a tipagem A. E parte da confusão, quando abordadas as equipes de transplante, é que como os trabalhos deles são mais antigos e focam no A2, eles imaginavam que nós, diante de uma baixa expressão, iríamos liberar como A2, como se só existisse o A2 como subgrupo de A. Então, hoje existe, eu tenho que ter um trabalho com as equipes de transplante para explicar o conceito de subgrupo, então, que é o A-sub, que é o resultado que a gente vai liberar, e que a expressão ela pode se apresentar como uma expressão convencional ou dentro do esperado para alguns subgrupos, a depender da metodologia que se está utilizando. Então, a gente utiliza a metodologia de geoteste, a gente sabe que a intensidade de aglutinação de um A2 ela vai ser bastante elevada e que a gente tem que ter o auxílio da lectina para dizer que isso não é um A1. E falando um pouquinho da imunematologia, a gente já tem trabalhos que avançam na parte molecular, mostrando que se você tiver uma busca molecular de subgrupos de A, obviamente você tem a maior chance de identificar uma variante que não foi identificada para lectina. Então você pode ter um resultado que não aponte para a variante na lectina, entretanto, no momento em que você vai fazer um teste molecular, você tem variantes que reduziriam a expressão de antígeno na membrana do doador e que permitiriam a classificação como um A subgrupo. A gente vai fazer isso para todo mundo? É claro que não. A gente vai fazer a rotina de doador de órgão sólido, de fígado e de rim do tipo A, fazer as lectinas, e quando o receptor é de tipo B, como a Regina falou, fazer a titulação de anti-A, tanto IgM e IgG, lembrando que a titulação de IgG, apesar de dar muita dúvida, o uso do DTT ele causa muita interferência. Então, a preferência é por fazer em AGH, a gente também vai fazer em gel, para liberar, tirando um pouco da variabilidade que o tratamento com DTT causa. E é óbvio que se a gente tem um caso de transplante, principalmente intervivos, que você depende de doação de familiares, e aí você tem algum familiar que seja compatível, mas que é A, e você tem o paciente B, então a combinação é que a equipe de transplante mostre esses casos pontuais para que a gente possa fazer a genotipagem para verificar aí se a gente não tem, expandindo a possibilidade do subgrupo, como atendê-los. Eu acho que isso é algo que deveria ser abordado em mais aulas de monematologia. A gente foca muito no transplante de medula óssea, em que a gente já tem uma experiência muito grande de fazer as incompatibilidades ABO. A gente lida muito bem com prevenção de hemólise aguda, de transplante de medula, muito bem com síndrome de linfócito passageiro, também no contexto do transplante de medula. Agora, a gente não lida tão bem com transplante de órgãos sólidos, nem com síndrome de linfócito passageiro, né, Rê? Porque isso envolveria uma suspeita da equipe, com envio de amostra, e acho que a gente conta nos dedos de uma mão quando isso ocorre, então a gente teria que ter uma participação aí até de cobrar essa amostra para verificar se houve ou não. E agora na seleção do órgão. E da mesma forma que a gente fez a rotina, a gente pode compartilhar com vocês, né, Rê? Opa, com certeza. Então, E se acho que qualquer... agora, né? E acho que agora, né, Cá, assim, o início, acho que divulgar esse assunto é excelente, até porque o início seria o início, né? A gente está vendo as equipes aí que não estão, pelo menos aqui, vamos falar da nossa realidade, as equipes que ainda não estão fazendo isso com certa frequência, né? Então é a hora da gente conseguir juntar mesmo essa parte imunematológica junto com a equipe do transplante aí, do transplante renal, para conseguir
aumentar aí, né? O objetivo que é aumentar a oferta dos FIIs, né? E é muito interessante porque expande muito. Se a gente considerar, por exemplo, a distribuição de A sub, dentre aqueles que têm uma expressão dentro do esperado na rotina, ela é alta. E por que nunca as equipes de transplante gritaram? Porque quando a gente foi falar com eles, eles, não, mas A2 é raro, né? Por isso que a gente nunca acha. E isso não está achando, não está sendo colocado, porque não está sendo pesquisado uma Sim. baixa expressão, uma redução de expressão. Então, não é que seja raro. E também não é só A2. E sempre o transplante, ele nunca é de um serviço só, né? A tipagem, principalmente de doador cadáver, ela envolve 2 centros. Então, sempre lembrar que todos somos responsáveis pelo transplante. Então, todo mundo que pegar um órgão que seja A, já pode fazer a lectina e liberar o resultado como A sub, porque as equipes de transplante renal já vão estar preparadas para poder direcionar aquele órgão também para um paciente que seja de tipo B, que esteja ali na boca da fila. Porque se a gente não fizer isso, aquele que está B no alto da fila, o órgão não vai para ele e vai para algum que seja A. E o que acontece é que esses pacientes acabam tendo consequências muito ruins. No transplante renal, ficam muito mais tempo em diálise, e no transplante hepático podem até vir a falecer. Então, daí a importância que a gente tem diante de um órgão sólido de cadáver, que é de tipo A, fazer a pesquisa de subgrupo e também para intervivos, para aumentar as chances de achar os doadores, né? Mais alguma coisa que você lembre, Rê? Na verdade, cara, é só a questão mesmo do que eu ia. O raro, na verdade, ele até assumiu que eu ia falar. O raro, na verdade, a gente está falando de 20%, né? Então, numa fila onde a gente tem mais do que 1.000 pessoas, né, esperando um rim, 20%, né, que seria lá subgrupo aí, aumenta bastante a chance de vida para esse paciente. Né? Então, é isso que a Com gente tem que certeza. pensar. Né? Então, E eles a esperando a gente frequência liberar que. A2. E a gente não vai liberar diante de uma Exatamente. expressão normal como um A2. Eles esperando isso, achando que é raro. E o raro aí é Exatamente. 20%. E agora, ainda com as metodologias atuais, né, Cá? Então, assim, a gente está falando de geoteste, a gente está falando de fase sólida, o encontro desses subgrupos, né, o que, de repente, no passado a gente até via com mais frequência, agora a gente pega A3, que está reagindo 3, 4 cruzes, dependendo da metodologia. Então, assim, não dá para a gente esquecer que são 20% aí de rins que de repente a gente está aumentando aí na lista, né? Então, acho que é Exatamente. bastante coisa, né? Quem já teve ou já acompanhou uma lista de transplante de órgãos sólidos sabe o desespero que é na esperança de chegar o órgão. E aí, se a gente puder facilitar a vida para quem é B, sempre lembrando, gente, é fazer a lectina para doador A. Vamos lá com esse mantra, porque isso já. E sempre falar com as equipes de transplante, falar, olha, eu vi uma live, foi falado isso, a gente vai começar a liberar assim, tudo bem para vocês? Para que eles também possam se organizar, né? Uhum. Acho que entrou uma pergunta aí, não sei nem quem foi, né, que perguntou das interferências do DTT, já que a gente falou, cara. Então, assim, na verdade, assim, a correlação, o título, como a doutora Carla mesmo já colocou, tem bastante interferência, né? Então, a metodologia em tubo, ela tem bastante interferência, desde número de homogenizações e uma série de outros fatores. E o DTT é mais um deles, né? Então, assim, e quando a gente está falando em título, a gente sempre tem um valor de corte, o quanto que seria perigoso e o quanto não seria perigoso. Então, você colocar uma interferência a mais aí é complicado. Então, do mesmo jeito que a gente no nosso caso, a gente optou por fazer uma técnica que tira um pouco dessas interferências manuais, né? Então, aí, de leitura, tudo quando comparado, né? Uma técnica em tubo ou gel, então, desde leitura e homogeneização. Então, o DTT, né? Os estudos comparativos que a gente fez
tratando ou não, ele acabou sempre dando uma variabilidade muito grande nos títulos, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? Então, você de Isso repente está também, falando que é um título de 4 e, na verdade, é uma variável, é por conta da variável que você teve da isso. utilização do DTT. Então, por isso que a gente tem que padronizar bem o que a gente vai estar, né, oferecendo aí como resultado. É mais ou menos a questão do título, quando a gente fala em gestante, da importância da gente dar Isso. um título correto nas gestantes, né? Exatamente. Teve uma apresentação de abstract que eu assisti uma vez no ISBT do grupo britânico, e os britânicos, eles quantificam os anticorpos, eles usam muito pouco a titulação, eles fazem muito mais a quantificação. E a apresentação do trabalho foi justamente o foco em IgG. Então, quando eles faziam sem o DTT, com o DTT ou por quantificação. E a variabilidade da técnica após o uso de DTT, interexperimento e inter-indivíduo que fizesse teste era muito alta. Então, a recomendação é para não utilizar, porque você vai adicionar, como a Rê falou, uma variabilidade num teste que a gente não pode ser muito variável. Na verdade, a gente não poderia ser nada variável. Nada. Mas a gente tenta manter o mais homogêneo possível. E lembrando que as equipes, elas vão começar a se basear no título que vocês estão liberando. Então, é a mesma coisa da gestante. Você não pode mudar a técnica da titulação que você faz, porque isso pode interferir na rotina e na programação dos obstetras. E é a mesma coisa no transplante. Então, se você mantém homogêneo, com menos variabilidade, melhor para a equipe se programar em termos de imunossupressão que eles vão dar no pós-operatório desses pacientes. Ô, Cássio, tem uma outra Tem perguntinha uma aqui, mas pergunta, que eu acho que não sei se vocês você lembra. conseguem ver uma pergunta da Morim Mesquita, Isso. como funciona o transplante de rim? Eu não consigo ver Ó, Cá, eu vou ler para o você. transplante. Ah, obrigada. É, eu vou ler para você. Eu acho que você é mais fácil você responder, tá? Então, ó, como funciona a Morim Mesquita que está perguntando como funciona o transplante de rim. No caso, ele gostaria de doar para minha sogra. Ele é O positivo. Você quer, né, dar só uma luz Ah, aí para o na verdade, Amorim? assim, o transplante renal, o transplante em geral, ele pode acontecer em duas modalidades. Ou ele pode ser intervivo, então é alguém que é compatível com a pessoa e aí ela vai fazer a doação, ou ela pode ser um órgão que veio de um doador cadáver que também seja compatível. No caso do rim, a gente faz a compatibilidade HLA e a compatibilidade ABO. Então, para você ser doador, por exemplo, da sua sogra, você vai ter que ser testado para ver se você tem o HLA compatível. O ABO, cada vez menos é problema. Cada vez mais o pessoal do transplante do fígado tem conseguido fazer transplantes de tipos que são distintos. E aí você sendo O, então é o melhor dos cenários. Então é só aí contactar a equipe que está cuidando dela para você ser testado, para poder ver se você pode ou não fazer a doação, baseado principalmente no HLA. E eu E acho que agora era acho isso, que né? acho Ah, que tem sim. mais? Não, não, só tem bastante gente perguntando, cara, se a live vai ficar guardada, né? Se vai Vai. ficar gravada. Então, A só para a live gente fica falar que sim. gravada, a live vai ficar disponível para vocês, assim como eu e a Rê também estamos disponíveis. Então, assim, teve alguma dúvida, lembrou de alguma coisa, quer o protocolo para implementar, pode escrever para a gente, pode inclusive escrever para a ProSangue, que a gente envia com o maior prazer de vocês. Lembrando que a gente é da ProSangue, mas a gente é da hemoterapia, a gente é de todos os lugares e por isso que a gente faz questão de toda vez que a gente muda alguma coisa, de levar isso para vocês, para que também isso possa ser implementado em outros locais. Um grande beijo para Maravilha. vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, 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 pessoal. tchau. Obrigada. Um beijão. Obrigada, Cá. Sim.